Boa tarde, pessoal. Aí vamos começar a nossa terceira reunião do grupo de estudos, né? Marxismo, História Social das Religiões. Com hoje um teminha super quente, que o Pedro Vinícius, cadê ele? Pedro tá aqui. Pedro, você tá super ligado no debate, né? Ontem a gente teve aula de métodos e foi aquela massa de tomate louca, tentando fazer lá uma aula discutindo um pouquinho alguns pedaços da ideologia alemã, mas ainda bem que hoje, como eu tinha prometido para você, Pedro, quem vai puxar o debate é o Wellington, então as ideias vão pelo menos começar mais organizadas aí para a gente poder fazer a discussão. Então, Wellington, querido, a palavra é sua, vamos lá. Então, primeiro, boa tarde novamente a todos e todas. Peço licença para expor algumas anotações que eu fiz. Deixa eu colocar aqui para espelhar. Vocês conseguem visualizar? Sim, chegou aqui. Você vai colocar para apresentar, né? Beleza. Sim, então, a minha ideia não é fazer uma apresentação, né? Mas algumas anotações que eu fiz, algumas problematizações também, a partir daqueles trechos da obra Ideologia Alemã. E aí a ideia é fazer algumas paradas para o debate, e aí, à medida que eu for falando, também deixar aberto para intervenções, sem problema, já que a ideia é um grupo de debate. Né? Assisti a primeira reunião, achei muito bom a discussão, então, para que não fique focado só na minha fala, então a ideia foi mais levantar algumas questões, na verdade. Foi mais provocações do que apresentação. A princípio, eu gostaria de começar falando sobre a questão de que selecionar é sempre uma dificuldade, né? Selecionar trechos. Então, eu poderia ter focado mais nas menções sobre o fenômeno religioso, quando se menciona religião, mas lembrando que Marx e Engels, na ideologia alemã, eles não analisam a religião de forma isolada, mas como uma das diversas formas de ideologia e consciência. Então, eu decidi pegar trechos maiores, até para que nós pudéssemos observar a argumentação dos autores e também, principalmente, o método. E aí entra num segundo ponto que eu gostaria de iniciar, é que, pelo que eu observei na primeira reunião, nós vamos retomar alguns pontos que já foram discutidos, como, por exemplo, e principalmente a distinção entre idealismo e materialismo histórico dialético, já que essa obra é o acerto de contas, digamos assim, de Marx e Engels com seus antigos companheiros neo-hegelianos, ou melhor, hegelianos de esquerda. Então, antes de entrar mesmo na obra, eu achei importante algumas informações sobre a obra. Né? Como já foi falado, é um acerto de conta entre os autores, né? Com a sua geração, e de modo muito particular com Friedrich Hegel, né? Que era o grande pensador da época e que tinha uma influência muito grande na filosofia alemã, que viveu aí entre 1770 e 1831. Uma outra observação que eu apresento é que a obra ela só foi publicada muito tardiamente, então se ela foi escrita em 1846, ela só foi publicada em 1933, tanto em Leipzig, na Alemanha, quanto em Moscou. E os textos, na verdade, eles saem um pouco antes da obscuridade, né? Então eles vêm a público um pouco antes, mas se tem uma grande polêmica, principalmente em torno do capítulo 1, que é exatamente o texto que nós iremos discutir, principalmente. Na verdade, todos os trechos que eu mencionei são desse capítulo, né? E gerou uma polêmica principalmente devido à conjuntura da época. Né? Então havia uma luta ideológica, então já começamos aí a utilizar o termo ideologia, entre stalinistas e social-democratas alemães. Para os stalinistas era necessário que o primeiro capítulo,
de Feuerbach, foi se apresentado como uma formulação completa do materialismo histórico dialético. Contudo, nós sabemos que, na verdade, isso é um conjunto de rascunhos e anotações, e o melhor, né, é que essas anotações ela vêm em duas colunas. Então, se tem algumas afirmações, e aí Marx e Engels, eles puxam para uma coluna seguinte, paralela, alguma variante. E aí na Boitempo, nessa edição que nós lemos, na verdade, as variantes já são colocadas em notas de rodapé, em letras, né? A, B, C, enfim. E aí eu acho que isso ajuda bastante, na verdade. E levanta também diversas discussões. Essa luta ideológica veio aí com a publicação, então os textos saem em 1921, mas a primeira publicação é de 1931, do capítulo 1, pelo diretor do Instituto Marx e Engels, e, na época, editor da Mega. E aí ele acabou sendo preso pela polícia de Stalin por reconhecer exatamente o caráter inacabado do manuscrito. Contudo, já em 1888, na obra Feuerbach e o fim da história e o fim da filosofia clássica alemã, Engels já reconhecia aí o caráter inacabado da obra, a ideologia alemã. Então, na introdução da sua obra, de 1888, Engels afirma o seguinte: a seção sobre Feuerbach não está completada. A parte pronta consiste numa exposição da concepção materialista da história que apenas demonstra quão incompletos eram ainda naquela altura os nossos conhecimentos da história econômica. A crítica da própria doutrina de Feuerbach falta. Eu coloco nesse sentido de falta ainda que padecia de certa incompletude, né? E aí Engels vai discutir aí no seu livro de 1888. Marx ele também afirma algo semelhante em 1845, no prefácio da contribuição à crítica da economia política. E aí tem aquela famosa frase que eles abandonaram o manuscrito à crítica roedora dos ratos. Então, nesta citação que eu coloco aqui, Marx ele reconhece que era um acerto de contas entre a filosofia hegeliana, né? Que o manuscrito estava pronto para ser impresso, para ser publicado. Contudo, o editor da Westphalia advertiram os dois autores que, devido a uma mudança de circunstâncias, criavam obstáculos à impressão. E aí Marx e Engels abandonaram o manuscrito à crítica roedora dos ratos, tanto mais a gosto quanto já haviam alcançado o fim principal, que era se esclarecerem. Então, segundo Marx, eles estavam satisfeitos. Entrando agora diretamente na obra, então, após essas considerações iniciais. Então, antes de entrar na obra, a gente faz uma parada, algum comentário sobre essa questão da conjuntura, sobre esse início, ou posso seguir? Eu acho que pela discussão que a gente veio fazendo das duas primeiras reuniões, eu acho que está mais ou menos esclarecido, né, pessoal, esse processo de desenvolvimento do debate do Marx e do Engels com os hegelianos, né, a forma como eles vão desenvolvendo seu pensamento ali de jovens ainda, né, tateando algumas coisas, fazendo cada vez uma aproximação maior no campo mais radical do debate político, né, atuando junto com os movimentos operários e indo cada vez mais direcionado também para a economia política, né? Eu acho que isso tá bem tranquilo, né, gente? Dá para já encarar assim dentro de uma perspectiva do desenvolvimento do pensamento, né, deles. Ou ainda isso não está muito claro? O que vocês acham? Sim? Comentários? Nenhum comentário? Bora lá, Wellington. Tá ótima a sua exposição. Super sistemática.
Então vamos lá. Então, adentrando agora especificamente na obra, né? Até então era mais uma contextualização. Nós sabemos que o problema central da obra, e 600 páginas na edição da Boitempo, é a questão da ideologia, né? Então, assim, se pudéssemos resumir uma síntese aí, que seria uma visão de mundo que se pretende universal, como nós vamos discutir, mas no fundo reflete o ponto de vista de um classe particular. E eu acho brilhante, na verdade, a discussão de Marx com os neo-hegelianos, e já na abertura do capítulo, porque aí já fica clara essa distinção, né, que a professora colocou entre o método do materialismo histórico dialético e o idealismo. E aí Marx e Engels conversam da seguinte forma, e eu acho que de um tanto um pouco irônica, né? Nem lhe explicaremos que só é possível conquistar a libertação real no mundo real e pelo emprego de meios reais, que a escravidão não pode ser superada sem a máquina a vapor, nem a servidão sem a melhoria da agricultura, e que, em geral, não é possível libertar os homens enquanto estes forem incapazes de obter alimentação e bebida, habitação e vestimenta, em qualidade e quantidade adequadas. A libertação é um ato histórico e não um ato de pensamento. Então, a discussão aqui, os hegelianos, que se denominavam crítica da crítica, né? E aí, que já foi discutido nas reuniões anteriores, é que a libertação não se vem aí unicamente pela discussão teórica, filosófica, da crítica, um ato de pensamento, mas tem que ser, e aí Marx ele vai repetir diversas vezes, através da revolução, ou seja, através de realidades concretas. Então, para fazer história, os homens precisam inicialmente de prover as condições de subsistência, então se alimentar, beber, habitar, vestir, e em qualidade e quantidades adequadas. E aí Marx coloca aí o primeiro pressuposto da existência humana e de qualquer concepção histórica. Em relação aos alemães, que se consideram isentos de pressupostos, devemos começar por constatar o primeiro pressuposto de toda a existência humana, e também, portanto, de toda a história, a saber, o pressuposto de que os homens têm de estar em condições de viver para poder fazer história. Mas, para viver, precisa-se, antes de tudo, de comida, bebida, moradia, vestimenta e algumas coisas mais. O primeiro ato histórico é, pois, a produção dos meios para a satisfação dessas necessidades, a produção da própria vida material. E este é, sem dúvida, um ato histórico, uma condição fundamental de toda a história, que ainda hoje, assim como há milênios, tem de ser cumprida diariamente. A cada hora, simplesmente, para manter os homens vivos. A primeira coisa a fazer em qualquer concepção histórica é, portanto, observar esse fato fundamental, em toda a sua significação e em todo o seu alcance, e a ele fazer justiça. E aí a famosa frase que está lá no fim dos trechos que eu enviei, né, que eu selecionei, relacionado com essa perspectiva marxiana. Não é a consciência que determina a vida, mas a vida que determina a consciência. Nesse sentido que não parte da ideia para a realidade, mas parte das condições reais concretas em que os diversos sujeitos estão ali condicionados, e aí é um termo melhor do que determinado, a meu ver, estão condicionados para poder fazer história. Então, essa seria uma premissa básica, e aí, como coloca Marx, o primeiro pressuposto de qualquer concepção histórica, ou no paradigma marxiano, marxista. E aí ele, novamente, vai, como eu posso dizer, confrontar os hegelianos ou os filósofos alemães. Totalmente ao contrário da filosofia alemã, que desce do céu à terra, aqui se eleva da terra ao céu.
Quer dizer, não se parte daquilo que os homens dizem, imaginam ou representam. Tampouco os homens pensados, imaginados e representados, para a partir daí chegar aos homens de carne e osso. Que aí seria a questão da ideologia, né? Da ideia. Parte-se dos homens realmente ativos. E a partir de seu processo de vida real, expõe-se também o desenvolvimento dos reflexos ideológicos e dos ecos desse processo de vida. Então, essa é a inversão que Marx propõe em relação ao idealismo. Eu coloquei aqui, só em questão de sistematização, os outros pressupostos que são apresentados, segundo, terceiro, quarto. Faço um esquema aí a partir desses pressupostos de como Marx entende aí o modo de produção, a questão, ele já vai mencionar a superestrutura, onde a ideologia, ou seja, as diversas formas de consciência, política, jurídica, moral, religiosa, entre outras, estariam ali na superestrutura, e que a análise partiria aí do modo de produção, né? E aí o modo de produção seria a soma ou a junção das forças de produção e as relações de produção. E aí ele vai desenvolvendo na sua argumentação o que seriam as forças de produção. Então ele diz, são os instrumentos, as técnicas, os meios de produção, agentes de produção, ou seja, a classe trabalhadora, enquanto as relações de produção a forma como a sociedade se está organizada em um determinado período histórico. E aí isso está conectado, na verdade. E ele afirma, isso é bastante interessante, porque é a questão da contradição, a questão da dialética, que, embora no início as forças produtivas e as relações de produção em uma determinada sociedade, ao surgir um modo de produção, possam ser compatíveis, sejam compatíveis, no desenvolvimento desse modo de produção, ou seja, das forças produtivas, acabam se tornando contraditórias à medida que se desenvolve e se expande as forças produtivas. Gente, eu coloco aqui ao lado algumas observações que eu acho que daria mais para a discussão posterior, sobre base, superestrutura, enquanto metáfora, enfim. Não sei se a gente entraria nisso aqui agora. Mas o que nos interessa, de fato, é o quinto momento. Então, Marx ele vai colocando aí as suas premissas, né, conforme foi mencionada, mas acredito que a mais importante para nós é a questão da consciência. Então, após os seres humanos estarem aí em condições de sobrevivência, de proverem as suas condições de sobrevivência e de reproduzirem essas condições de sobrevivência, e com o desenvolvimento das forças produtivas e das relações de produção, se desenvolve também a questão da consciência. E aí, na concepção de história marxiana, consiste, portanto, compreender, a partir dessa realidade concreta, o conjunto das diferentes criações teóricas e formas de consciência, ou seja, religião, a filosofia, a moral, entre outras coisas, e em seguir o seu processo de nascimento a partir dessas criações, o que então torna possível naturalmente que a coisa seja apresentada em sua totalidade, assim como a ação recíproca entre esses diferentes aspectos. Eu marquei aí totalidade e ação recíproca porque é exatamente geralmente essa distinção entre base, modo de produção e superestrutura, onde se estaria as formas de consciência, a ideologia. Então, aqui, numa perspectiva de totalidade, você teria um processo de ida e vinda entre as formas de consciência e a realidade concreta, ou seja, o modo de produção, a base. O grande nó para alguns pensadores é a variante que se encontra também em uma das colunas ao lado dessa afirmação de Marx, onde Marx faz a seguinte anotação: explicando a sociedade civil em suas diferentes fases, em seu reflexo prático idealista,
O Estado, assim como o conjunto dos diversos produtos e formas teóricas da consciência, da religião, da filosofia, da moral, entre outras coisas. Então, observe que em uma coluna, né, porque o texto ele foi escrito em 2 colunas, conforme eu falei no início, Marx e Engels utilizam a noção de totalidade e ação recíproca. Ao lado, Marx utiliza a variante reflexo. Isso gerou um debate, e gera um debate ainda hoje, na verdade, não resolvido, que é se devemos compreender as formas de ideologia, ou as diversas formas de consciência, como reflexo do modo de produção, ou seja, da base, da estrutura, conforme está na anotação de Marx, ou na concepção dialética de totalidade, segundo a primeira citação. Bom, aí aqui eu queria jogar para a gente debater, na verdade, eu não queria propor, não pretendo propor uma resposta. A ideia aqui é levantar a discussão a partir do que nós lemos. E aí eu passei por cima de alguns pontos também que, se acharem pertinente, a gente pode retomar. Eu foquei muito no primeiro pressuposto e fui para o 5º momento, que é o da consciência, que eu acho que talvez seja mais relevante para nós. Massa. Wellington, para a sua apresentação um pouco, então, para a gente abrir a roda e eu acho que começar a trocar as ideias, então, conversar, porque você colocou pontos super relevantes e a gente precisa começar a lidar, né? E aí, pessoal, quem quer já começar a botar seus pitacos? Pessoal, desculpa o barulho, eu acho que vocês estão escutando o barulho aqui do lado. Por isso que eu estava tentando usar o fone. E aí, meu povo, deu para ler não? Dessa vez? Podem falar real, viu? Não se preocupe não. A gente tá gravando, mas pois é só não soltar pro público. Vocês estão pensando ou vocês não leram mesmo? Ou ainda não deu para maturar os pensamentos? Que coisa, hein, Wellington? Você deixou o povo tímido. O BO da Hélida é entender. Mas aí tem que ver qual que é a dúvida, minha flor. Diga, fale. O que ficou aí na dúvida? Vamos, se precisar voltar para o princípio, a gente volta, porque aqui é para estudar, né? Não é outra coisa que não isso, né? O grupo serve para a gente tirar as dúvidas mesmo, aprender juntos. E não sei se eu fui rápido também nessa primeira parte. Não, eu assim, para mim tava de boa, a síntese tava boa, né? Não quer falar, Hélida? Oi, professora. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Tá bom o som. Não, eu não sei se eu tenho muita coisa para contribuir, porque a dúvida, professora, é se eu fui alfabetizada. Quando a gente lê texto de Marx, eu fico assim, meu Deus, de fato, fui alfabetizada? Não sei. Do que eu consegui assim, acompanhar, né, para além dessa questão aí que o Wellington estava um pouquinho depois já, né, desse debate, ele vai meio que ele vai voltar, né, meio que numa narrativa comprovando não sei se comprovando, mas comprovando ao longo da história como a classe dominante produz a ideologia, né? A ideologia dominante. E como essa ideologia ela não é algo que está ali pairando no ar. É produto de uma classe que se pretende universal, como o Wellington colocou. Aí, deixa eu ver aqui, né? Ele também vai fazer uma defesa, né, do comunismo como já um estágio da humanidade em que todo esse problema seria superado, porque aí ele destaca, né? As revoluções, elas não resolvem a raiz do problema, né?
elas só substituem uma classe por outra, uma opressão por outra. E o comunismo seria essa fase onde essa dominação por si só seria extinta de uma vez por todas. E sobre o que o Wellington questionou aí no final da apresentação dele, né? Do que eu entendi, o Wellington provocou a gente para saber se a gente acredita que é um processo mais dialético ou se a ideologia seria, de fato, da classe dominante. É isso, Wellington? Não entendi muito bem. Então, deixa eu voltar. Não preciso não voltar à apresentação. Qual é a questão? No texto, em alguns momentos, Marx e Engels usam o termo totalidade e relação recíproca. Em alguns momentos, eles utilizam o termo reflexo. Então, isso gera um debate. Qual o debate? As formas de consciência, seja jurídica, política, religiosa, que é o nosso campo de estudo, que estaria aí na superestrutura, é um mero reflexo dessa premissa inicial que ele coloca, das condições, das realidades concretas? Porque para o materialismo histórico dialético, o nosso ponto de partida é a realidade concreta, é empírica. Então, a forma como as classes sociais ou como os seres humanos em uma determinada sociedade vivem. E aí, a partir disso, eles vão desenvolver a consciência, suas formas de consciência. Ou se esse processo ele se dá no processo de ida e vinda, né? Ou seja, não seria um processo unilateral só da base influenciando a consciência, mas se há um jogo, uma via de mão dupla, digamos assim. Existiria uma via de mão dupla entre essas formas de consciência e a realidade concreta, digamos assim, o modo de produção. Então, essa é a questão. Como é que a gente se posiciona diante disso? A gente pode se posicionar? Eu acho que a gente pode se posicionar, né? Não sei se a gente vai ter uma resposta única, porque também não é nossa intenção. E, às vezes, como a gente fica muito, utilizar o termo da professora Irineia, como nós somos muito corporativistas, como ela me disse recentemente, a gente fica muito historiadores e parece que é um debate superado. Mas, recentemente, eu li um texto de um filósofo e falando exatamente sobre a religião e Marx, e aí eu fiquei até surpreso, porque o filósofo está lá defendendo que a religião é, de fato, um reflexo da base. Então, assim, e é um texto contemporâneo, é um texto recente, publicado na revista. Então, como a gente geralmente fica muito entre os historiadores, parece um debate superado. Mas quando a gente vai para as outras áreas, parece que ainda perdura essa ideia de que a religião ela é reflexo da realidade concreta. Então, a minha pergunta é, o que seria? É reflexo ou é um processo de mão dupla? Você não vai contar quem é esse filósofo, não, amor? Eu acho que não. Eu vou deixar quietinho. Tá. O Nicolas perguntou aqui, quando você fala de consciência, você está falando das ideologias também, né? Sim. Isso, sim. Perfeitamente. As formas de consciência, a questão das ideologias. Pois é. Assim, Elida, esclareceu? Aí você quer falar? Porque senão eu estou aqui me coçando para falar também, mas fala aí. Não, só para me posicionar aí, como a Elida convidou, né? Eu acho que depende muito do ponto que a gente está olhando também, né? Porque se a gente, por exemplo, vai olhar para as religiões, que aí não tem para mim como não puxar para as religiões, por exemplo, né? Então, a gente tem uma diversidade, tem períodos diferentes, cada caso é um caso, eu acho, né? Então, eu acho que tem casos onde ela meio que é um reflexo mesmo, mas eu acho que tem casos onde existe uma fluidez, assim, uma dialética maior no processo, né? Não sei, assim, eu não sei se tem uma resposta final para esse questionamento, né? Eu acho que depende muito do caso. E principalmente quando a gente fala de religião dominante também, né? Eu acho que
para a religião dominante funciona uma resposta, mas para religiões de populações subalternizadas, talvez já sejam outros olhares. Eu acho que é isso, assim, eu estou super confusa, mas gostei da leitura. Fiquei com saudade de ler um texto aí marxista, né? Tava com tempo que eu não lia. E também saudade de me sentir não alfabetizada, mas é boa a leitura. Parabéns, Wellington, pela exposição. E desculpa a gente assim não abrir a câmera, porque eu tô aqui toda horrorosa, assim, doente mesmo. E é isso, mas eu tô aqui participando. Tá certo. Nicolas levantou a mão, depois Pedro. Licença, estão me ouvindo direito? Estamos, filho. Quando eu lembro de ter lido um pouco do Eagleton falando sobre ideologia e também lendo um pouco do Marx, tentando debater sobre isso, né? Porque assim, nem o próprio Eagleton, quando ele vai definir ideologia no livro dele, ele dá várias definições diferentes, né? E assim, quando eu assimilei o conhecimento com as minhas percepções, eu entendi que a ideologia seria meio que o que é normalizado, né? O que está tão embutido na sociedade que passa despercebido no dia a dia e que às vezes você, se tiver algum momento de reflexão ou se você se depara com algo que causa um estranhamento, né? Você se questiona. Ou não, né? Enfim. Então, eu acredito que essa questão do reflexo é interessante pensar como um reflexo, mas que também a base e as consciências individuais, elas têm um poder ativo sobre as ideologias, né? Eu diria que principalmente das classes dominantes, eles são bastante ativos nessa questão, né? De formar, de dar a forma às ideologias, né? Como eles desejam. Pelo menos eu acho que é isso que eu entendi. Desculpa se eu falei alguma besteira nessa intervenção. É isso. Tem besteira não, tá de boas. Oi, Pedro. Boa tarde, né, gente? Então, eu tava pensando aqui, eu passei um tempinho pensando para tentar formular o que tava passando aqui na minha cabeça. Porque, assim, eu sei muito pouco de Marx e hoje é o meu primeiro encontro, né? Então eu não tive também a oportunidade de ter tido os outros debates, né? Mas, assim, e aí, levando em conta o que vocês disseram também, essa parada da reflexão parece muito mais para mim como um período inicial da formação da sociedade. Ou seja, tipo, a tomada, essa consciência, ela parece muito mais um reflexo da base, mas que com o passar dela, dessa sociedade, dessa sociedade formada, parece as relações vão ser de idas e vindas, sabe? Porque a base estrutural dos meios de produções vai continuar lá, até que ela seja superada de alguma forma. Vai ficando... Só que as pessoas, elas vão continuar lá, tendo seus processos de tomada de consciência, ou não. Então parece muito mais que com o passar do tempo dessa sociedade se formando, parece que vai virando esse processo dialético, assim, para mim, entendeu? Certo. Eu queria fazer uns comentários, Wellington, posso antes? Porque eu vi que você está anotando aí para comentar também. Porque, assim, o Wellington trouxe para a gente uma boa forma de abordar a obra, porque, assim, sistematiza um pouco o entendimento e o debate, né? Então, aqueles elementos que ele trouxe inicial são importantes. Por exemplo, lembrar que essa obra foi feita
muitos rascunhos, textos picados aqui e ali, que eles juntaram, que não terminaram. Algumas coisas eles terminaram os raciocínios, outras não. O próprio Engels faz a autocrítica dizendo, olha, a gente sabia muito pouco de economia política naquele momento, então não estava assim bem completo os raciocínios. E aí a gente pode encarar, a questão é encarar como que na obra tá os assuntos, esses temas, esse problema que o Wellington trouxe, e como que uma crítica dessa obra e uma percepção da obra de Marx e Engels na sua totalidade permite a gente tirar uma percepção da possibilidade da aplicação do materialismo histórico dialético no estudo das religiões, né? Então aí a gente pode distinguir esses dois momentos. Outra coisa é o que o Nicolas começou a trazer, quer dizer, a concepção de ideologia que está ali. Porque a gente tem que entender que essa concepção de ideologia, ela também é um conceito que foi se transformando ao longo do tempo e que Marx e Engels estão usando eles aqui com um certo sentido, né? E que dentro desse debate na tradição marxista que o Terry Eagleton traz, que o Nicolas resgatou, é uma primeira concepção crítico-negativa. Essa concepção crítico-negativa diz respeito ao fato das pessoas não enxergarem a realidade como ela é ficarem presas à aparência e não enxergar a essência das coisas. Então a ideologia ela é uma falsa consciência. Quer dizer, eles estão pegando no pé aqui dizendo que a concepção filosófica dos jovens hegelianos, de Feuerbach, né? Aqui tem um trecho nesse pedaço que o Wellington trouxe do primeiro capítulo, que é exatamente a crítica que eles vão fazer à concepção de história filosófica de Hegel, que tem a ver com esse debate do idealismo e do materialismo. Quer dizer, as ideias são o motor da realidade? É as ideias que constituem a realidade do mundo ou não? Eles estão fazendo a oposição com o materialismo. Veja, mas esse materialismo, ele é dialético, como ele também colocou. Então não é só que a materialidade determina as coisas ou condiciona as coisas, como o Wellington colocou, né? É as duas coisas. O processo é dialético, o processo é movimento da contradição. Então, o movimento da contradição é o ir e vir entre o fazer e o pensar e o fazer. É a praxis, né? Então, o que a gente está pensando aqui? Será que eles estão pensando que é reflexo, eles estão pensando que é dialético e totalidade? Me parece também, na pouca leitura que eu tenho dessa obra, que no fundo eles estão pensando totalidade. Porque quando eles fazem um resgate disso que a Elida colocou, do percurso histórico, do desenvolvimento, do modo de produção, quer dizer, da produção e reprodução da vida material, que é o primeiro pressuposto, que, segundo Engels, lá mais para frente, no final da vida, ele vai dizer... Isso para a gente era, né, o guia de estudo, veja, é o nosso primeiro pressuposto. Mas todo o processo histórico a gente tem que analisar ele nas suas particularidades, exatamente como estão dados, né, do contexto, das relações, como que essas relações são estabelecidas, porque a totalidade do processo que a gente analisa, ela estabelece relações próprias. Naquele contexto ali, como que se dão essas relações, né? Então, me parece sim que a perspectiva da totalidade da dialética, ela seria uma perspectiva que está presente aqui. E aí a coisa do reflexo, que é uma provocação boa que o Wellington traz, porque é por isso que eu fiquei perguntando desse filósofo, que filósofo é esse? Porque é claro que a gente entende que Marx e Engels são duas pessoas que não têm religião, eles são ateus, né? Mas eles estão numa discussão específica ali com a concretude histórica das religiões do tempo deles, né? Então eles estão metendo a boca naquela religião ali do tempo deles e com as concepções de religião do Feuerbach e do Hegel, né? Então também tem isso, quer dizer, eles não estão fazendo ali uma perspectiva para abarcar toda a historicidade dessas religiões. Agora, como a Elida colocou também, eu achei muito boa a indicação, né, que ela deu. Porque depende, elas podem ser as duas coisas.
Pode ter religiões que de fato estão expressando um reflexo de certos interesses num determinado momento. A gente conhece hoje no nosso presente situações em que a religião, ela cumpre uma função ali que ela está distante, super distante de qualquer abstração de valor que a gente possa colocar para o que seria a religião, né? Mas ela cumpre uma função de classe. E há outras que não necessariamente, elas estão cumprindo outras funções também, né, que seriam mais dialéticas, né? E aí também gostei da proposição que o Pedro trouxe, de pensar assim no tempo histórico, né? Eu só não sei, Pedro, se de fato eles estão pensando esse reflexo para a religião nas suas origens, vamos dizer assim. Que primeiro, no desenvolvimento da sociedade humana, ela é reflexo e depois a sociedade vai se complexificando e essa religião se complexifica também. Não sei se foi isso que você disse. Porque todo o debate aqui, pelo menos como eu entendo, talvez eu tô também com um olhar meio enviesado, é que eles estão disputando a ontologia do ser social. Eles estão disputando como que a gente faz a análise concreta das realidades concretas, né? Quer dizer, como que a gente entende de fato para além das aparências, né? Quer dizer, viajei aqui, não sei. Oi, Pedro. Ô, professora, é porque para mim, assim, tava vindo muito o exemplo que a senhora deu ontem sobre a formação dessas religiões de matriz africana aqui no Brasil. Porque aquilo é legal pra caramba, né? Porque aqui a galera vai chegar aqui e tá tipo, completamente numa realidade completamente diferente. Vão ser privados de certas questões que eram essenciais para eles. E daí, tipo, a religião e as manifestações culturais vão ter que ser adaptadas, então vai ser um completo reflexo da sociedade que estão inseridos. Aí é que não, meu bem, aí é o contrário. A gente tem que pensar que a capacidade que eles têm de, nas condições piores, reconstituir, ressignificar a sua religião, significa que eles souberam fazer o engendramento, lembra daquilo que a gente ficou falando, engendra, né? Tipo, a tese e a antítese, ela, no embolo ali das contradições, elas vão engendrar algo novo. Porque as religiões afro-brasileiras, quer dizer, os Xangôs, que são constituídos aqui no nosso território de Alagoas, não tem igual lá na África. Eles não conseguiram reproduzir ipsilíteres, aquela religião que eles tinham na África. Aqui eles tiveram que constituir algo novo, mas a partir daquilo que eles tinham, da sua memória, né, da memória, da cultura que eles trazem, né, dos saberes que eles trazem com seus sacerdotes, sacerdotisas que vêm escravizados. E aí essa contradição da realidade da vida deles, o fato de que eles eram trabalhadores compulsórios, que tinham sua liberdade totalmente restrita, controlada, vigiada, eles vão estabelecer muitas relações recíprocas, como o Wellington fala, né? Eles vão precisar negociar muito as possibilidades de, dentro dessa realidade negativa, constituir o seu positivo, né? A sua humanização, né? Então é bastante dialético, na verdade, né? Ela vai falar, é claro que essa religião, a gente pode até dizer que ela só existe por conta dessas condições negativas. Então, de uma certa forma, ela refletiria uma sociedade de cerceamento, de controle, mas no fundo ela é o Afebund, né, do Hegel, quer dizer, é a necessidade de superação exatamente dessa sociedade negativa, porque é um momento onde eles se afirmam como humanos e não como coisas, né? Eles são humanos, nós somos pessoas, né? A gente constitui a nossa própria cultura, né? Eu me empolgo falando isso, porque eu lembro que o Wilson, ele fala naquele texto, um texto que a gente debateu com a turma de ACE, antes de começar o evento, que é uma civilização no sentido mais profundo do termo, porque eles conseguem negociar com os diferentes as possibilidades de constituir um novo. Então eles vão aproximar dos povos indígenas, vão negociar, e ali entre, né, povos originários, africanos escravizados, eles vão fazer um estabelecimento de uma relação que é de parentesco depois, que é espiritual, que é familiar, etc, etc, né? E com os brancos pobres que se achegam, e com os africanos de diferentes etnias, de diferentes povos, que na África seriam inimigos, mas que aqui, nessas condições, vão estabelecer outras relações. Então isso é civilização.
sabe? No sentido mais profundo, de você estabelecer uma vida em comum, né? Estabelecer uma comunidade, né? Viajei, mas boa coisa, Pedro, boa observação. Wellington. Então, eu sou um entusiasta, na verdade, a senhora sabe, né? Acho que não sei até que ponto isso é bom, até que ponto isso é ruim, mas enfim, eu me entusiasmo com as Mas aí a questões. gente pode fazer a própria autocrítica também, dos limites que pode aparecer, né? Porque o texto Sim. tem os seus limites, né? Sim. Mas, diante do que estava colocado, do que foram discutindo, eu acho que todas as colocações foram muito boas, evidentemente. Mas me chamou a atenção também a fala da Hélida sobre a questão da exposição. E aí foi uma parte também por isso que eu fiz questão também de colocar um trecho um pouco maior. Porque Marx e Engels, ele faz questão de propor essa exposição de como vai se formando a sociedade burguesa e a classe burguesa. E essa estrutura da argumentação dos autores tem finalidade, que é mostrar que em determinados períodos históricos, por exemplo, ele vai dar o exemplo na Idade Média, então você tinha valores e representações que correspondiam à classe dominante naquele período. E ali ele vai falar sobre a questão da nobreza, eu não sei se ele usa o termo questões heróicas, mas algo do tipo, nesse sentido, ou seja, os valores medievais, né, de cavaleiros, enfim, que são dominantes. Enquanto quando uma classe se defronta com a outra, e aí está o motor também, entra a questão da contradição e o motor da história, como a professora colocou, porque na dialética, tanto para Hegel quanto para Marx também, o motor da história é exatamente perceber essa contradição, essas contradições na sociedade e como elas se defrontam também. Que vai, como bem a professora colocou, fica algo do velho, mas a partir daí você produz algo novo, né? Então, esse seria mais ou menos o processo. É até interessante porque Missaler disse que, nesse sentido, Marx ele foi extremamente dialético no sentido hegeliano, porque ele pega muitos conceitos de Hegel e produz um método totalmente, não totalmente, mas produz um método oposto ao do Hegel, né? Mas, enfim, voltando ao que a Hélida colocou, como cada classe dominante, ela vai ali propondo seus valores, né? E esses valores, eles têm que parecer universal para o conjunto da sociedade. Ele precisa ter. Então, seria aí esse sentido de falseamento, né? Mas eu confesso que eu não gosto muito do termo falseamento, eu prefiro mais da aparência enquanto universalidade. E aí, evidentemente, eles colocam, se a classe dominante está no poder, tem uma série de instrumentos que ela pode mobilizar a seu favor. Inclusive, existe uma divisão do trabalho entre a própria classe dominante. E aí no texto é muito importante essa questão também da divisão do trabalho que ele vai discutir. Porque existe também dentro da classe dominante os intelectuais que vão produzir aí esses valores, essas representações que seriam universais para o conjunto da sociedade. Isso é interessante. Contudo, ele coloca que a classe revolucionária, no momento histórico, enquanto classe revolucionária, por exemplo, a burguesia, que está ali se defrontando durante a Revolução Francesa com o sistema feudal, os seus valores, eles representam, de certa forma, o conjunto da sociedade. E aí ele coloca no texto como os próprios proletários, ou os próprios trabalhadores, eles acabam, em certa medida, sendo beneficiados também pelo processo revolucionário ali durante a Revolução Francesa. Contudo, uma vez que a burguesia assume o poder, e aí veja que era a burguesia, que era crítica da monarquia e tal, passa a defender o Estado, né? Então, e aí agora passa a colocar os seus valores como valores universais. Então,
Então, em certos momentos, me parece, já nessa leitura aqui, que a ideologia necessariamente ela não seria falseamento em determinadas condições históricas. Inclusive, a burguesia ele desempenhou esse papel. Contudo, existe uma classe específica no atual modo de produção que, pela sua condição social, pela forma como ela está, por suas condições objetivas, melhor dizendo, ela pode propor um pensamento ou que não seja necessariamente ideológico, ou uma ideologia, ou uma forma de consciência que seja compatível com a realidade. E aí seria, evidentemente, para Marx, o proletariado, a classe trabalhadora. Sim, que carrega todas as aqui. contradições, né? Mas eu queria, assim, Elton, antes de você mudar o rumo, que você respondesse a provocação que tu fez do reflexo e da dialética, da totalidade. Ah, sim. Então, pela minha pouca leitura também, muito limitada, no materialismo histórico dialético, já na ideologia alemã, eu consigo perceber mais como uma perspectiva de totalidade, e de reciprocidade, e não de reflexo. Pela forma até como os autores colocam, como eu estava falando. Em determinado momento, a classe revolucionária, ela representa também o conjunto de interesses ali das outras classes. Então, nesse processo de contradição e de conflito entre as classes, você desenvolve uma consciência que representaria a realidade. Então, nesse processo dialético e aí esse processo dialético na luta de classes, mas também entre base e superestrutura. Se a gente pensar que as religiões, a política também influencia na estrutura econômica. Não é apenas uma via de mão única, mas também é uma via de mão dupla. Seria a questão. Porque aí nós negamos, se nós observarmos ou analisarmos de forma apenas unilateral, perdemos a proposta dialética. Então temos de ver a sociedade no seu conjunto, na sua totalidade. E aí não me parece que seja a ideia dos autores. E qual que é o argumento lá do filósofo que tu leu? Tô curiosa, assim. Cezinha fica me zoando, mas ele como que ele vai justificar que seria reflexo? Então, ele ainda está muito preso à questão de falseamento, unicamente como falseamento. Então, aí o conceito de ideologia que ele utiliza é que seria um falseamento. Então, por ser falseamento, representaria apenas o reflexo. Seria apenas um reflexo da estrutura, da realidade concreta. Tá, então o pressuposto é o conceito de ideologia que ele usa. Sim. Numa determinada leitura, né? Isso. Embora ele utilize, inclusive, marxistas também. Por exemplo, perdoe o meu inglês, mas Bottomore, né? O organizador ali do dicionário de conceitos marxistas. Então ele apresenta algumas variantes ali de conceitos, de noções de ideologia, mas ele defende que o pressuposto é que a religião seria um falseamento da realidade, seria um reflexo aí da realidade. Então ele não vê a religião como ou as formas de consciência como uma via de mão dupla, né? Que pode legitimar ou como protesto, como lá no primeiro texto que nós lemos, que eu não estava, na verdade, na primeira reunião, mas unicamente como ópio do povo, como diz, eu vi a quinta essência do marxismo, uma religião como ópio do povo. Aí eu acho que é interessante a gente observar essa diferença de análise de filosofia para a história, porque ele vai trabalhar com conceito no texto, aí pressuponho, né? Ele dá algum exemplo histórico concreto, porque assim, exemplos históricos concretos, da gente falar de religiões como reflexo da sociedade burguesa, eu acho que é até fácil, né? Mas ele dá exemplos históricos, ele argumenta em cima de uma realidade concreta, ou ele só
É só discussão debate. textual, é discussão textual. Diríamos que ele é mais idealista do que materialista, então, apesar de estar analisando Marx nesse sentido. Vejam como a história é importante, galera, né? E, enfim, né? Por exemplo, aqui mesmo no texto, né? Quer dizer, Marx e Engels, eles poderiam só ficar, porque é lógico que o livro todo, eles vão passar uma boa parte também só batendo na galera e aí citando. Fulano diz isso, mas veja que ele é idiota e ha, e taca o pau, né? Mas assim, num material assim mais organizado, eles se dão o trabalho de buscar na história exemplos concretos, né? Ou situações do processo histórico para poder mostrar a sua argumentação, ou justificar a sua argumentação, né? Então vejam aí essa diferença na discussão também, que no caso era uma crítica que eles faziam inclusive aos jovens hegelianos, que de história não entendiam nada, né? Quer dizer, estão o tempo todo ali puxando no pé do Max Stirner ou do Bruno Bauer, não sei qual deles, que tipo assim, de história não entende nada, né? A história para eles é aí sim seria uma representação ideológica, né? Porque não parte da realidade concreta mesmo. Essa parte onde ele faz a exposição histórica até a formação da sociedade burguesa e da divisão do trabalho, me lembrou bastante, na verdade, o capítulo 24 do volume 1 do Capital. Né? E ele, na verdade, só repetindo, professora, aqui o pressuposto de historicidade. Eu gosto bastante dos exemplos. Né? Por exemplo, logo no início, quando ele está discutindo com Feuerbach, ele dá o exemplo da cerejeira. Eu acho sensacional ali aquele exemplo da cerejeira, porque se não fosse, vou até mencionar, peço permissão aqui. Então ele critica lá Feuerbach, que fica fala a página. Discutindo. Então, deixa eu pegar aqui no fechamento. Não olha. Página 31. Deixa eu voltar aqui. Eu achei muito didático o exemplo da cerejeira, né? Até coloquei aqui no fechamento. Aí Marx e Engels diz o seguinte: como se sabe, a cerejeira, como quase todas as árvores frutíferas, foi transplantada para a nossa região pelo comércio há apenas alguns séculos e, portanto, foi dada a certeza sensível de Feuerbach apenas mediante essa ação de uma sociedade determinada numa determinada época. Então, está aqui o pressuposto de historicidade. Por exemplo, a importante questão sobre a relação do homem com a natureza. E aí ele vai criticar Bruno Bauer, da qual surgiram todas as obras insondáveis, grandeza sobre a substância e a autoconsciência, desfaz em si mesmo na concepção de que a célebre unidade do homem com a natureza sempre se deu na indústria e apresenta-se de modo diferente em cada época, de acordo com o menor ou maior desenvolvimento da indústria. O mesmo vale no que diz respeito à luta do homem com a natureza, até o desenvolvimento de suas forças produtivas sob uma base correspondente. A indústria e o comércio, a produção e o intercâmbio das necessidades vitais condicionam, por seu lado, a distribuição, a estrutura das diferentes classes sociais, e são, por sua vez, condicionadas por elas no modo de seu funcionamento. Então, aqui também está a questão da dialética, ou seja, à medida que as condições objetivas, a indústria condiciona as classes sociais, os agentes, nós, seres humanos, nós também influenciamos nessas questões, né? À medida que nós intervimos aí no seu funcionamento. Mas é muito interessante essa questão da cerejeira, porque Marx coloca que se não fosse a questão do trabalho, se não fosse a questão da expansão também, e aí nós podemos pensar aqui nas grandes navegações, que permite naquele momento
você transplantar uma árvore frutífera de uma região para a Alemanha, Feuerbach não teria a compreensão, ou não, possivelmente não conheceria ali a cerejeira. Então ele fica discutindo numa questão muito da abstração, mas sem esse processo histórico, e aí também o conceito de trabalho que é central em Marx, nesse processo, Feuerbach nunca conheceria uma cerejeira. E aí a gente pode pensar em tantos outros exemplos que, se não for esse processo de historicidade, de intervenção na história, o quanto nós não conheceríamos, digamos assim, né? Ficaríamos apenas na abstração. Pode falar, Cezinha. Assim, na verdade, a minha promessa era de não falar por eu não ter lido o texto, né? Só ia vir aqui para dar apoio moral, mas eu fiquei meio curioso em relação... Assim, enquanto vocês estavam falando, né? O grupo estava falando, eu comecei a fazer algumas reflexões, né, em relação a isso, e eu fiquei pensando, né, que melhor, veio esse questionamento. Se, por exemplo, né, a forma, se essa dialética, né, entre história e religião, né, também estaria presente na forma como a mensagem religiosa ou essa ideologia é assimilada e reinterpretada de diferentes formas, né, assim, de acordo com a classe. Por exemplo, se como as classes populares, né, no caso, ressignifica determinadas mensagens religiosas, ou no caso, ressignifica a ideologia religiosa, que, por sinal, né, pode ser considerada uma ideologia dominante também. Então, não sei se eu me fiz entender, né, em relação a isso, ou se eu viajei demais assim no questionamento. Comigo depois a senhora? Ou a senhora primeiro? Então, eu entendi mais a segunda parte, César, sobre a questão da ressignificação, né? Essa ressignificação, evidentemente, vai dar também de acordo com os condicionamentos históricos também. Então, nesse processo dialético. Então, não sei se foi bem essa a sua pergunta. Sim. Então, nesse sentido, sim. Mas também tem uma outra coisa que me chamou a atenção, porque uma vez que Marx ele não está discutindo aqui a religião de forma específica, e ele coloca que em determinadas circunstâncias históricas, as formas de consciência de uma determinada classe, ou a gente pode pensar numa fração de classe, pode representar os interesses comuns, ou seja, coletivos. Eu me pergunto aqui, já que ele não está colocando só a religião, no caso só a política, se a religião também não entraria aí. Eu posso estar forçando agora, né? Até porque estou forçando o texto, né? Digamos assim, pesando a mão. Mas, veja, se ele não faz distinção entre as formas de consciência, mas está discutindo a ideologia, e a ideologia, em determinados momentos, pode representar a realidade concreta, eu acho que ele coloca isso na página 48 do texto. Deixa eu pegar aqui. Antes, na página 44, ele faz um comentário sobre religião e política. No desdobramento do debate ainda da concepção de história. Eu não sei se eu anotei essa, professora. Mas, assim, o que eu estou querendo dizer é que se em determinadas circunstâncias históricas as formas de consciência representam a realidade concreta, e a religião é uma dessas formas de consciência, então, necessariamente, ela não é apenas legitimação da ordem vigente. Ela não pode ser vista só como legitimação da ordem vigente. Eu diria até já aqui na ideologia alemã, vendo ela dentro como um todo das formas de consciência, e não
pensando só a religião especificamente, né? Mas trazendo para o que nos interessa. Eu não sei se eu consegui responder a tua pergunta nesse sentido, mas também tem a ver com a ressignificação, com os interesses, com a luta de classes, evidentemente, entre as diversas formas, e principalmente pensar que naquela questão que não há uma homogeneidade, né? Nós muitas vezes falamos a igreja, temos o hábito de falar a esquerda, mas é interessante a gente observar que dentro desses grupos se tem a fragmentação, ou seja, os diversos grupos. E aí, relendo o texto também, é muito interessante quando ele coloca que a classe ela se forma no embate também entre as classes e nos interesses comuns, na identidade entre os grupos, porque aí você tem os indivíduos. Então, na medida que esses indivíduos eles encontram, formam a identidade, ou seja, interesses em comuns, entram em combate ou entram em conflito entre si, você tem aí a formação da classe e os interesses dessa classe, desses grupos. Então, nesse processo aí, você teria esse processo de ambiguidade ou dialético, de não só representar a legitimação, mas também a crítica à sociedade estabelecida. Embora aqui ele esteja focando exatamente na classe dominante. O objetivo dele aqui, ele está falando principalmente da formação da sociedade burguesa e da classe burguesa e como ele assume aí esse poder. Esse papel de tornar as suas representações universais. Mas defendendo também como projeto social, entre teoria e prática, o seu projeto social, que a única forma de romper com isso não seria um debate teórico, mas através de uma classe revolucionária, devido aos seus interesses e às condições concretas, não representaria de fato a realidade como ela é. Então, no caso, a forma de consciência ou a ideologia dessa classe, ela não seria falseamento, mas seria a realidade concreta. Bem, eu não sei se eu confundi. Eu não sei se eu confundi, se eu expliquei. Eu entendi a primeira parte da questão do César, eu fui para outro caminho, eu acho, porque você poderia aplicar, Cezinha, a dialética hegeliana. Se você quiser trabalhar com as concepções religiosas em termos idealistas, você vê o movimento contraditório e a transformação dessas ideias no processo delas mesmas, sem fazer referência a essa base concreta da realidade. Mas no materialismo histórico, você não vai fazer isso. Você não vai só pensar... Claro que você pode fazer um debate filosófico, teológico, mas, por exemplo, quando a gente for discutir o texto do Engels, quando ele faz lá aquele texto sobre o cristianismo primitivo, a gente vê como ele faz esse entrelaçamento entre realidade, texto bíblico, não sei o quê, né? Com os limites todos que tem aquele texto também. Então, assim, é claro que as ideias, o debate ideológico, o debate das ideias, das concepções de mundo, e que seja que a gente queira fazer, das teologias, dos significados, dos sentidos, dos signos, a gente pode abstrair da forma como a gente quiser, e isso pode ter ali um movimento X, Y, Z dentro dessa discussão. A questão é a gente dissociar esse debate totalmente das condições concretas históricas em que esse debate está sendo feito. Então a gente está cheio de exemplos aí da historiografia em que concepções de céu, de inferno, de purgatório, de vários dogmas religiosos são possíveis relacionar com momentos concretos em que instituições religiosas estão passando por certas situações em que faz muito sentido você desenvolver determinadas ideias. E essas ideias, por sua vez, elas vão fazer um movimento colocado na realidade que vai ter consequências concretas. Então, se eu estabeleço a partir do dogma o que é heresia e o que não é, e se eu mando para a fogueira uma pessoa porque ela foi classificada como heresia, isso tem uma influência real e concreta na vida, né? E isso gera, de repente, até um movimento ali de vender mais lenha
porque a gente precisa fazer mais fogueira para queimar muito herege. Então alguém, então, inclusive, vai lucrar vendendo lenha, né? Lucrar, assim, né? Modo de dizer, mas, enfim, estou extrapolando o exemplo. Né? Então, acho que, assim, eu também fugi um pouco aí do que você estava perguntando, porque é claro que é possível a gente aplicar a dialética, e os exagerados, assim, às vezes eu sou exagerada, acho que a dialética explica a vida, né? Explica tudo, né? E aí já mistura lá tudo, a dialética da natureza com a dialética da vida social, mas não, a gente está falando aqui a possibilidade de entender, a partir do materialismo histórico dialético, a realidade social, a vida social. Né? E faz parte da vida social as representações que os homens e mulheres têm a respeito de si e do seu mundo. Isso era uma das coisas que eu queria jogar no debate nosso hoje aqui, porque o Wellington mencionou, né? Os representados e os representantes, né? Quer dizer, a questão é que a gente não pode só comprar aquilo que os homens dizem sobre si mesmos e aquilo que as religiões dizem sobre si mesmas. A gente não pode só comprar esse discurso, já que você fala muito de discurso, análise de discurso, né, Cezinha? Você vai ficar um especialista na análise de discurso? Porque essa é uma crítica e é um embate entre a história cultural e a história social. É você achar que as representações, elas têm vida própria e elas chegam num nível tão próprio de deslocamento da realidade que elas vivem ali numa dança, né, cósmica, e chega no puro idealismo às vezes. É claro que não é toda a história cultural que faz isso, gente, né? Então eu tô aqui também extrapolando, sendo chata. Mas essa, em termos metodológicos, eu acho que é uma coisa que interessa para nós, né? Pensar essa questão aí nas representações, ou como que o Marx e o Engels aqui estão pensando essa representação, porque eles não estão desconsiderando que há essas representações, que elas fazem parte, né? A questão é quando isso vira aquilo que eles vão falar de fraseologias, vira só discurso, né? Vira só uma forma de você encobrir determinadas questões. E aí volto, talvez eu estou muito presa também, Wellington, a ideia da ideologia como falsa consciência, ou essa ideologia como encobrimento. Porque é claro que pode ser, essa ideologia ela pode constituir realmente a percepção e as concepções da vida e do mundo, da sociedade que determinada classe tem num determinado momento, né? Então não necessariamente ser alguma coisa que vai encobrir a percepção de como que se dá a realidade. Mas aqui, pelo menos nessa obra, está muito forte esse sentido, exatamente porque eles estão disputando, né? Eles estão debatendo, eles estão zoando a Alemanha. Aí é só, não sei se alguém pediu a palavra, mas eu só queria fazer menção na página 44 lá que eu tinha falado antes, onde eles juntam religião e política para fazer a discussão. E aí eu não sei já, Wellington, se essa ideia de reflexo vai ficar muito vai aparecer novamente, na verdade, porque eles vão falar de ilusão religiosa. Então, se quem tiver aí para acompanhar na página 44, ele começa na página 43, o parágrafo, falando da concepção de história, né? Fazendo a crítica da concepção de história existente. Toda concepção histórica existente até então, ou tem deixado completamente desconsiderada essa base real da história, quer dizer, voltando lá ao pressuposto primeiro, né? Ou a tem considerado apenas como algo acessório, fora de toda e qualquer conexão com o fluxo histórico, quer dizer, com o processo, né? A história deve, por isso, ser sempre escrita segundo um padrão situado fora dela. A produção real da vida aparece como algo pré-histórico, enquanto o elemento histórico aparece como algo separado da vida comum, como algo extra ou supraterreno. Então é aquela coisa de você pensar a história como abstração, e aí a crítica tá indo lá em certas concepções de história, né, que tá lá nos hegelianos, de você achar que isso, a gente fala que nem a gente costuma falar hoje em dia, a história vai punir, ou fulano vai para a lata do lixo da história, né? Que é isso? Quem é essa história que vai punir, gente? Ou vai cobrar? A gente vai julgar, né? A história vai julgar, ou a história vai me absolver. Quem que é essa história? Aí segue. Com isso, a relação dos homens com a natureza... Desculpa, acho que eu pulei. Não.
Pulei não. Com isso, a relação dos homens com a natureza é excluída da história, o que engendra a oposição entre natureza e história. Daí que tal concepção veja na história apenas ações políticas dos príncipes e dos estados, lutas religiosas e simplesmente teoréticas, e especialmente que ela tenha de compartilhar em cada época a história da ilusão dessa época. Então você vai lá fazer análise do passado, só compra os discursos que estão nos textos, nos documentos e reproduz aquilo, é a autocompreensão. Desculpa aí provocar os weberianos, eu sei que aqui o amor ao Weber também existe, né, Wellington? Mas a autocompreensão, né, do tempo, a igreja tem a sua autocompreensão, ela se entendia lá na Idade Média assim, então queimar na fogueira, gente, é fazer o quê, né? Ela se entendia assim, beleza, bacana, né? Por exemplo, e aí vem, se uma época se imagina determinada por motivos puramente políticos, entre aspas, ou religiosos, entre aspas, embora religião e política, ambas entre aspas, sejam tão somente formas de seus motivos reais, então o historiador dessa época aceita essa opinião. Olha as provocações. Formas dos seus motivos reais. A imaginação, a representação desses homens determinados sobre a sua praxis real é transformada na única força determinante e ativa que domina e determina a prática desses homens. E segue, né? Eu não vou ler aqui o parágrafo todo, que é grande, né? Na verdade, vira uma folha inteira. Mas isso aqui pra gente eu acho que é interessante como debate, inclusive como perspectiva metodológica para historiografia, né? Ou para, enfim, outros estudos aí, porque a gente está falando muito de historiografia aqui, a Jaine é da psicologia. Então tem outras formas aí de lidar com essas questões, né? Mas vocês acham que eu viajei? O que vocês acham disso? Podem falar, podem discordar, viu, gente? Porque, enfim, né? Façam a defesa aí das representações, dos discursos. Deixa só continuar o parágrafo, que ele Sim. dos hindus. Ah, sim. Deixa eu ver aqui onde vai ser a palavra. Eu perdi. Tem uma parte que ele dá um exemplo das castas e dos hindus aqui nessa... É logo na sequência aqui, né? Duas frases para baixo. Duas frases mais para baixo. Cadê? Aqui, quando a forma rudimentar em que a divisão do trabalho se apresenta entre os hindus e entre os egípcios provoca nesses povos o surgimento de um sistema de castas próprio do seu estado e de sua religião, então o historiador crê que o sistema de castas é a força que criou essa forma social rudimentar. Isso é um debate forte aí, Aninha. Cadê a Aninha? Tá aqui? Tá, Aninha. Aninha. Sistema de castas lá, porque a Aninha tá estudando yoga, né? Na proposta do materialismo histórico é o inverso, né? Pois é. Então essa é a questão. Só que aí é que a gente tem que parar de ter aquela ideia que ao pensar inversamente, você desconsidera essas representações, essas elaborações. Sim. Não. Tá conjunto, gente. Porque isso quando eu tô falando, a gente faz, pensa, faz, não dá, a gente separa isso, mas é só a nível de argumentação, o negócio tá embrulhado. E a dificuldade de fazer análise é exatamente de estabelecer as relações em que essas coisas estão se dando. Porque assim, outro exemplo talvez mais pragmático para as nossas questões. Eu gosto sempre de lembrar, quando a gente está discutindo catolicismo, lá no nosso projeto, né, da ditadura, a gente vai ter umas reuniões, que é muito interessante como a Igreja Católica, ela engendra as suas contradições e o anticomunismo dela, tão secularmente insistido, recorrentemente, recolocado, aquela disputa com o comunismo, né? Aquela coisa toda. Para tu chegar lá nos anos 50 e começar a trabalhar em ação social e ser acusada de ser comunista, cara.
É lindo isso. Entendeu? Então, veja o pensamento, a ação e pensamento aqui, ação e pensamento. A ação e pensamento, ela gera uma contradição, que é a contradição do próprio discurso da igreja. Que ela vai ter que ficar dizendo, não somos comunistas. Pelo contrário, né? Ela vai ter que dar significados do que é ser comunista ou não. E ela ficou séculos metendo a boca nos comunistas, dizendo que é materialismo ateu, né, o demônio. Para depois ela ter uma atitude de comprometimento com as classes trabalhadoras, com as classes populares, aí ela ser acusada de ser comunista. Quer dizer, é aquilo que a gente fala, o feitiço virando contra o feiticeiro, mas é uma demonstração histórica da dialética, né? Desse sentido, né? Quer dizer, da relação entre esse fazer, essa aparência, não, mas esse fazer, esse ser, e entre essas representações e as práticas, né? Então a gente elabora e dá esses sentidos o tempo todo, a gente ressignifica o tempo todo o que esses conceitos querem dizer e o que o mundo é. E vejam, a nossa prática científica, e aí vamos colocar aqui na ciência de modo geral, ela está o tempo todo ampliando o nosso escopo de conhecimento e de percepção do mundo. É que a gente às vezes fica na nossa bolha das nossas disciplinas, psicologia, história, ciências sociais, antropologia, e a gente às vezes esquece de olhar para o que as outras áreas estão pesquisando, estão desenvolvendo, etc, etc. Porque se nós historiadoras, começarmos a acompanhar, por exemplo, a biologia, é isso o pessoal que está trabalhando com principalmente povos originários, história ambiental, tem feito, né? De trazer mais para junto, de pensar. Complexifica profundamente a compreensão que a gente tem do impacto do modo de produção capitalista na existência humana. Se a gente for pensar aí o pessoal da astronomia e da astrologia, que às vezes está muito distante da gente, né? Se não é para um gosto pessoal, talvez você gostar de olhar as estrelas e aí tem uma curiosidade em astronomia, a gente não vai ver. Mas assim, porque é muita especulação ainda, ninguém vai colocar assim, vamos escrever uma história do cosmos. Mas a partir do momento em que você de fato tiver um contato com a vida extraterrestre, a professora agora está viajando, né? Você não vai ter que reescrever um pouco essa história também, não? Ressignificar um pouco do que é essa compreensão de realidade? Então há um esticamento aqui, né, das fronteiras entre aquilo que a gente compreende como realidade social e que a gente procura abarcar. Marx e Engels, aqui mesmo na ideologia alemã, em uma nota de rodapé famosa, eles vão dizer, veja, a história dos homens e a história da natureza reciprocamente se influenciam. Aqui a gente só vai cuidar da história dos homens, que a gente não vai mexer com a história da natureza. Mas essa relação, que é básica, que isso está em Hegel, inclusive, o Wellington trouxe a questão do trabalho, isso está em Hegel. É uma relação que vai influenciar sempre, reciprocamente. A nossa relação com a natureza, ela é um dos pressupostos ali, está dado nessa nossa ontologia do ser, de que nós somos. Então, vejam que os escopos da gente nas nossas pesquisas, às vezes elas recortam tanto, e esse fato da gente ter que recortar tudo e fazer coisas picadinhas e ter ali, contando no relógio, eu tenho 2 anos para fazer a dissertação, eu tenho 4 anos para a tese, eu tenho que, né, para produção, trabalhar, porque é mercadoria o que a gente está fazendo, galera. Não sejamos inocentes e achar que porque a divisão do trabalho nos deu o trabalho intelectual, né, que nós somos, né, o suprassumo, né? Não somos, não, é classe trabalhadora, gente. Estamos dentro dessa estrutura, a gente está permeado disso. Então, às vezes, a gente perde um pouco o foco. O que eu quero dizer com isso, né, para encerrar aqui a minha falação. A gente tem um olhar, às vezes, muito fechado. E a gente também não tem condições, às vezes, de estabelecer um nível maior de relações para poder lidar na pesquisa. Eu não dou conta, eu não consigo ampliar. Se eu ampliar demais, eu não tenho projeto. E os programas de pós-graduação já limitam a gente, né? Você vai dar conta desse projeto em tanto tempo? É isso que eles perguntam na banca. Tem certeza que você dá conta? Né? Porque é cara crachá, é tipo entra e sai, né? É padaria, pãozinho fresco. Né?
Gente, viajei também de novo, mas é ótimo essas reuniões porque a gente pode viajar de boas. O que a gente estava falando mesmo? Que eu não lembro mais. Então, eu gostei bastante da parte da representação e do exemplo que ele dá lá, porque, como a senhora falou, eles não desconsideram, né? E aí é uma grande questão. Isso orienta também a prática. Então, a senhora falou sobre a concepção de missão de igreja, né? E aí que é muito caro para mim. Porque a forma como determinados grupos religiosos compreendem a sua missão religiosa orienta a sua prática social ou sua prática pastoral. Mas essa orientação ela está dada dentro de determinadas condições históricas, socioeconômicas, localizadas, enfim. Eu acho que seria o grande nó, assim. E os limites para você aplicar essa prática, há limites, né? Quem tem experiência de comunidade religiosa, às vezes é isso, a pessoa quer viver aquelas valores, quer botar em prática esses valores evangélicos ou qual seja a outra concepção, mas às vezes a própria instituição te limita. Porque e aí é a crítica religiosa que a gente tem que fazer, cara. As instituições religiosas, principalmente, eu tô falando de instituições, aí variado, né? Elas têm, apesar de você pregar que a função principal dela, a missão principal é evangelizar, ou é pregar a religião, ou é amar-vos uns aos outros, ou seja o que for a prática religiosa, ela tem uma tentativa de se garantir. Ela precisa se manter na história, ela precisa existir. Então, muitas vezes há um afrouxamento desses valores na função da sua sobrevivência concreta. E aí eu tô sendo mais cruel mesmo, viu? Se essa aplicação, se fosse aplicar radicalmente o evangelho, gente, faz favor, não tinha Vaticano, essa é a real. Não tinha Templo de Salomão lá no Brás, em São Paulo, a Igreja Universal. Quer dizer, nem a Igreja Universal nem seria uma igreja, né? Aquilo é uma máquina, né? Então, assim, há aí um limite, mas aí é claro que você vai falar assim, pô, mas aí é aquilo, como se a gente fizesse sempre uma exigência de uma certa moral, ou que a ética religiosa ela fosse superior a todas as contradições da vida, aí que não é, né? Nem haveria reforma protestante, pois é. Mas assim, não é, a religião é isso, gente. É pé no barro, entendeu? É problema. A gente ainda tem muito essa fala de que a religião deveria ser boazinha, as pessoas religiosas não deveriam fazer maldades. A gente ainda tem essas ilusões. A gente reproduz isso quando a gente faz alguma crítica. E é óbvio que, enfim, se o pastor, o padre, o pai de santo, ou o líder religioso que seja, tá enganando os seus fiéis ou se comprometendo com os da dominação, essa crítica tem que ser feita, né? Mas nenhuma religião em nenhum tempo foi a perfeição, gente. Essa que é a nossa ilusão idealista, você achar que há um valor. Mas aí entra já num outro debate, né? Que aí talvez eu vou parecer aí o cara do reflexo lá, o filósofo do reflexo. É a gente com a ilusão de que ser humano é outra coisa que não isso que a gente é. Esse bicho cheio de contradição, essa sociedade cheia de contradição que a gente criou, né? Aí a gente cobra às vezes muito demais. A gente quer que realmente o pessoal seja santo, já que eles pregam a santidade e eles não são. Não são, gente. Ninguém é não. Sinto informar, nem os santos são santos. Pra começar, né? Mas aí também já tô extrapolando. Vocês ficam só nas risadinhas aí e ninguém fala nada. Abra as câmeras aí pra falar. Pois é, exatamente, é complicado. Por exemplo, a defesa da família. Essa família, outra abstração, né? Outra fantasmagoria. O que é a família que está sendo defendida? Eu voto no Bolsonaro para defender a família. Família dele, né? Você está defendendo. Porque a sua com certeza não é. Então é lasca, gente. Oi, filho. Outro exemplo também,
Porque eles citam muitos exemplos. Então, quando a senhora falou da família, ele também cita o exemplo da discussão dos hegelianos. Né? Os hegelianos falam a família, né? Ou o homem. Então, o modelo de família alemã naquela época determinada para os filósofos. Mas ele defende que, historicamente, vai modificando, né, esse processo. E aí eles, inclusive devido ao período histórico que eles estão escrevendo, eles usam muito o termo tribal, né? O modelo tribal, né? Tribal e tal. E aí eles vão desenvolvendo como se vai resolvendo esse processo, né? A questão também do modelo familiar. Então, assim, é um texto de 1846, né? Mas, para além do método, eu acho que ele faz pensar muitas questões contemporâneas. Por exemplo, quando eu vi essa questão da família, eu pensei na crítica à família heteronormativa. Assim, veio o estalo na hora. Tá? Então, a família que nós temos, o modelo familiar de 2022, que é defendido pelo bolsonarismo, aí talvez seja um modelo defendido lá pelos hegelianos de 1840, na Alemanha. Mas de forma, claro que talvez de forma mais ideológica, eu diria. Nesse sentido de falseamento agora da realidade. E aí a gente tem que lembrar, porque o debate aqui da questão da mulher, da família, vamos dizer, a primeira relação, né, da família na reprodução, produção e reprodução da vida, a divisão de trabalho ali entre homem e mulher, né, que eles também, acho que tem um momento ou outro que toca nisso, né, fala disso, né? Depois vai ter outros desdobramentos, né, principalmente o Engels, né, naquela obra lá sobre a origem do Estado, da família e tal. Aí até aproveitar, deixa para dar uma dica para vocês. Eu comprei o livro da biografia da Eleanor Marx, da filha mais nova do Marx, que era chamada de Tussi. É uma biografia muito interessante, pessoal. Pena que ela não está aqui comigo agora para mostrar para vocês, porque essa coisa da família e da mulher me lembrou do livro. Eu estou na metade já, eu estou lendo assim, porque é muito bom. A biógrafa é uma mulher inglesa, chama Rachel alguma coisa. Essa obra foi publicada pela Expressão Popular. E aí conta a vida da Eleanor, né, da filha mais nova do Marx. É claro que Marx, Engels entram, né, a esposa, a Jenny, as outras irmãs, né, contra a história deles, né, mas a Tussi, ela é a personagem principal, né. Na verdade, não, agora eu não sei, porque a metade da vida dela, ela tá com um camarada ali que não era anarquista não, ele era socialista, mas talvez seja ela até o final do livro, ainda não terminei. Mas o que eu queria falar, porque como é uma biografia e a autora, ela tá exatamente trazendo as contradições da vida de uma mulher, né, na classe dela, na Inglaterra vitoriana, naquele momento, mas criada numa família que é exatamente uma família comunista, socialista, Marx sendo quem é, né, e Engels e a mulher do Marx, né, as mulheres que estavam na vida dela, né, as companheiras do Engels, a Mary Burns, a Lizzie, e assim, todo um ambiente que ela foi criada, e que é claro que ela tinha ali outras liberdades, ou pelo menos as condições de você ter um desenvolvimento intelectual maior, né? Apesar dela não ter tido um estudo formal. Mas assim, é interessante para nós, no caso, porque ela acaba no livro falando dessa vida doméstica do Marx, das contradições da vida doméstica do Marx, e como que reproduziu o machismo ali na família, né? E como que estava muito patente isso, e as mulheres da família tinham consciência dessas contradições, e a Tussi em especial, ela vai ser uma das primeiras feministas marxistas, né? Ela está envolvida lá em todos os movimentos depois, e Comuna de Paris, nossa, é muito interessante, gente. Mas eu gostei de um pedaço lá, que quando eu li, inclusive, eu pensei em mostrar para vocês, que é ela falando sobre religião, como que na família eles foram
foram criados, assim, né? A vida da Tussi em relação à questão religiosa, assim. Porque Marx dizia para ela, de criança, né? Isso a biógrafa traz a partir das cartas, né? E a Tussi, ela fez a primeira biografia do Marx foi escrita por ela, pela filha dele, né? E aí ela disse que o Marx dizia de Jesus que ele era um trabalhador que foi morto por... agora eu não sei a expressão que ele usou, ele não falou burgueses, não falou classe dominante, ele falou outra coisa, tipo assim, ele era um trabalhador que foi assassinado, tipo, né, pelos seus inimigos, sim. E, enfim, toda uma série de questões ali que é interessante saber, historicamente também por conta desse desenvolvimento ali no século XIX, e entender como que esse movimento, o pensamento, o desenvolvimento das ideias estão ligados à relação concreta, é isso que a gente está falando aqui, né? É a vida concreta deles, aquela vida fodida, sem dinheiro, perseguição política, um aperreio, dependendo do Engels para tudo, enfim, aquilo que a gente conhece mais ou menos, mas num certo detalhe, no nível de detalhe, que dá mais complexidade para aquelas pessoas, né? E tira um pouco ainda o pessoal ter essa coisa de o Marx, né? O Engels e tal, e não ver os defeitos e as contradições dessas pessoas que eram pessoas reais, né? Muito legal o livro. Eu vou conseguir um PDF amigo e vou passar para vocês, quem tiver interesse. Eu acho que, assim, é muito bacana, viu? E incentiva a galera aí que tá pesquisando história das mulheres. Massa pra caramba. Falei muito demais. Desculpa, gente. Me empolgada aqui. Vamos aí encaminhando para o encerramento. Mais comentários. Pessoal que ficou quietinho aí, a reunião toda. Aninha, Séfora, Ellen, Jaine. Não falaram nada. Não querem falar agora? Fale, da Flor. Ô, professora, só para destacar outra coisa também que eu gostei no texto e que eu esqueci de falar da primeira vez, é quando ele faz a crítica justamente a esse idealismo nos termos, né? Quando se fala no homem, né? Então, não se localiza muito bem a classe, enfim, o que é esse homem, né? É algo que eu tento fazer muito nas aulas de história com os meus alunos, né? Tipo, a Revolução Francesa, voto universal. Aí eu pergunto, o que é voto universal, né? Mas, assim, é o voto universal para homens franceses ali, e um voto... esse debate isso não fica muito claro, né? Quando a gente vai estudando essas formas ideais, esses termos idealistas, né? E aí eu sempre tento, assim, localizar também nas minhas leituras, quando o termo está muito abstrato, né? Que não é uma coisa ampla. A forma como a gente usa o termo homem hoje é diferente de como era usado quando esses textos são produzidos. Eu acho isso bem legal, né? E aí já fazendo uma ligação com o livro aí da Angela Davis, né? Quando ela fala de raça, classe, né? E gênero. Então, esses fatores, eu acho que eles estão bem imbricados e muitas vezes eles são apagados nesses termos ideais. Eu achei massa também, né? Quando o Wellington falou, ou foi a professora falou de família, né? São termos muito vagos, gente. Então, cabe muita coisa, né? Quando você joga esse termo assim para o vento, fica uma coisa complicada. Wellington, quer encerrar a nossa reunião? Difícil, eu acho que é difícil encerrar, na verdade. Foram muitos debates, de fato. Eu acho que a intenção, além daquela provocação lá, inicial, era os trechos que eu selecionei, era perceber também o método, né? Novamente eu falo, então, não só essa premissa que nós temos tanto de partir da base concreta, mas alguns conceitos que já aparecem que são fundamentais. Então, por exemplo, o conceito de trabalho, então é importante nós percebermos que é um conceito que aparece constantemente
nessas páginas que nós lemos. Então, assim, se nós queremos trabalhar com materialismo histórico dialético para analisar a realidade, não que a gente vai ficar mencionando o trabalho, mas perceber esse conceito, né, a ação de como nós, seres humanos, intervimos aí na natureza, enfim, esse processo de transformação também. Então ele já começa a falar em alienação e estranhamento, que já havia tratado em outra obra, né, dos manuscritos econômicos filosóficos, e aqui novamente ele já, talvez um pouco já mais maduro, mas embora ainda não seja o tema principal, mas ele já começa a mencionar também esse outro conceito de alienação, de estranhamento, que é produzido pela divisão do trabalho, onde o homem não se reconhece nesse processo. Então são conceitos também fundamentais que aparecem. E aí eu acho que classe, né? Eu acho que aqui, em algumas partes, quando ele vai dar a formação da sociedade burguesa, novamente mencionando aquele processo histórico que ele vai descrevendo. Desculpa. Então, aquele processo histórico que ele vai descrevendo, que lembra-me muito, como eu falei, o capítulo 4, assim chamada acumulação primitiva do capital, embora ele esteja com outros objetivos, mas me lembra essa questão porque ali nós temos um modelo também, né, de argumentação que pode nos ajudar nesse sentido, eu acho demais. Eu acho que esses dois textos, esse texto aqui, mas também esse capítulo 4, acho que nos ajuda também a pensar como não só pegar os conceitos de Marx, mas na aplicação na nossa argumentação também, né, de como os conceitos aparecem. Então, o conceito de classe, a gente, na história, estamos muito, e eu gosto muito do Thompson, tem até feito, a professora César sabe, uma leitura mais sistemática do camarada, mas é interessante ver aqui o conceito de classe de Marx, porque quando ele fala que os homens estão em grupos, em indivíduos, mas quando tem interesses ou identidade em comuns, se forma uma classe, e essa classe se forma também na luta. Pô, gente, digamos que Thompson está muito, não diria copiando, mas ele está muito bem fundamentado, Marx. Eu acho que talvez os ortodoxos é que não compreenderam bem essa leitura aí do conceito de classe na ideologia alemã, mas assim, a gente fica falando, como é maravilhoso o conceito de classe em Thompson, lindo. Mas, pô, se a gente pegar o conceito de classe que Marx coloca aqui na ideologia alemã, acho que nos ajuda bastante, assim, sabe? A gente, não vou dizer que a gente não precisa de Thompson, mas dá pra gente utilizar tranquilo, assim, não ser também radical. É que o Thompson nos serve porque ele é do nosso ofício e ele tá batendo lá na galera, né, isso que você tá chamando de ortodoxia, que inclusive o debate ontem na turma, quando o Pedro, a gente estava lendo o texto do Zé Paulo Neto, aquele livrinho da introdução ao método, né, e o Zé termina fazendo a defesa da verdadeira ortodoxia, que seria exatamente a dialética, né, a totalidade, né. O Zé Paulo Neto, ele é bem lucatiano e tal, né? Então, essas disputas aí do campo marxista, mas eu acho que o Thompson é ótimo, o texto que o Wellington tá fazendo, gente, muito bacana. Eu estou devendo a minha parte ainda, tô com medo de não dar conta e ele vai publicar sozinho. Sim. Não faça isso comigo. E aí, eu acho que é bacana, e assim, eu não vejo a hora, talvez, assim, vai ser bom a gente terminar esse ano fazendo essas discussões dos textos, né, do Marx mesmo, e do Engels, e para o ano que vem, se o grupo continuar engajado, a gente ir para os historiadores, né, as historiadoras e tal, e ver a aplicação do método, né, para os nossos debates das religiões. Desculpa, Wellington, te cortei. Não, então assim, só dizendo que eu queria que observássemos o todo. Claro que nós focamos mais na discussão voltada aqui para a provocação, né?
religião aí reflexo ou dentro de uma perspectiva dialética da totalidade e a base empírica, mas pensar também nos outros conceitos marxistas, marxianos. Se a nossa proposta é escrever uma história social da religião, e a partir de Marx, eu acho que a gente tem que englobar também outros conceitos. E é isso. É isso, a gente precisa, para a gente avançar como realmente uma produção de história social que reivindica, né, o marxismo, porque há outras histórias sociais que não reivindicam o marxismo, né? Você pode fazer uma história social weberiana. Aí a base é a teoria social que você reivindica para a sua historiografia, né? Essa é a diferença. É que essa tradição da história social que a gente aqui no Brasil segue, ela está muito vinculada a essa história social inglesa, e aí é Thompson, é Eric Hobsbawm, né? Essa galera aí. Mas há outros, né? E isso que o pessoal está aqui no chat, como sempre o chat está pipocando, né? Quem é que diz que Thompson não é marxista, Cezinha? Como assim? Nunca ouvi isso na vida, alguém falar, mesmo os seus detratores. Eu nunca vi alguém dizer que o Thompson não é marxista. Ai, meu Deus. Rapaz, eu já coloquei o nome do autor aí que eu não queria colocar. O Wellington botou ali, discretinho. Escreve aí discreto, vai. Eu vou fechar aqui para não ficar gravado. Depois eu fecho. Ai, gente, beleza. Excelente. Olha, então vamos encerrar, né? Fazer o nosso encaminhamento aí das próximas reuniões. Agradecer muito a presença de todos nesse feriado. A gente está aí, né, trabalhando no feriado e eu recebo muitas críticas por conta disso. A Paula e o Elias querem me matar, porque ficar marcando reunião de grupo em feriado, isso é contra a classe trabalhadora, gente. O trabalhador tem que descansar. Mas assim, a gente havia sido consultados, né, para ver a disponibilidade, a maioria da galera concordou, e aí a gente pode pensar, então, se a próxima reunião, que está exatamente marcada para um outro feriado, dia 16 de setembro, que é o feriado aqui de Alagoas, né, da emancipação alagoana, nós temos a discussão do Engels, a Guerra dos Camponeses. E aí o Marcelo Floriano, nosso companheiro, ele havia se disposto a fazer a mediação. Então a primeira deliberação é: mantemos a reunião para o dia 16. Esse silêncio. Assim, por mim, vai, né? Vai, né? Não feliz, né? Vai. Não, feliz. Eu topo. Depois. Dia 16 é uma sexta. Dia 16 é uma sexta-feira, gente. Sexta a sexta-feira da semana que vem, já. Tenho aula às sextas. Pois é. Porque assim, a gente tá com um cronograma bem apertado, porque também tem o grupo de Igreja e Ditadura, que a gente vai se reunir nesse dia, porque a gente tem que começar a ler a historiografia do projeto que a FAPEL aprovou. E aí a gente, inclusive, eu e Séfora, o pessoal que está no projeto de Ditadura e Igreja, a gente vai ter 2 reuniões no dia, né? A da de igreja de manhã e essa à tarde. Mas assim, a gente pode deliberar então no Zap depois, porque talvez agora cada um quer pensar e ver, né? E o material, o Marcelo ficou de fazer as indicações de partes da leitura, que é a Guerra dos Camponeses na Alemanha. Tem uma edição que eu disponibilizei lá no grupo do Zap, que é uma edição que eu encontrei na internet, porque eu não consegui o PDF amigo da edição da Expressão Popular, que é a que eu tenho aqui físico. Então, a gente delibera depois lá no Zap, beleza? No mais, pessoal, bom descanso para vocês, resto de feriado, tenham uma semana ótima e vamos avançando, né? Vamos acumulando aí essas leituras, depois retomar o texto, porque assim, esse livro é um livro difícil também, assim, para começar do começo, assim, sabe? A introdução do Emir Sader ajuda bastante, mas mesmo assim ela pressupõe muitas informações prévias.
Então, eu acho que até foi bom a gente não ter pego ele assim de início, né? Porque foi construindo aí nessas 2 primeiras reuniões algumas ideias para ajudar. Mas eu sei que talvez muita dúvida tenha ficado ainda e é essa função, né? Vamos trocando ideia. Outra coisa, a segunda deliberação que eu queria fazer com vocês é sobre o fato das reuniões online. Eu sei que assim, tá ajudando, o Wellington tá longe, Ellen, né, Cezinha. Alguns alunos me cobraram as reuniões do grupo presencial, mas, enfim, eu não sei. Talvez é outra coisa que a gente tenha que deliberar, tá bom? Lá no Zap depois. A Jaine também tá longe, tá lá em Palmeira, né? Tá bom? Se a gente fizesse aquele modelo híbrido que a senhora tinha proposto. A do Lier também, na verdade. Oi, Wellington? Se fizesse aquele modelo híbrido que a senhora tinha proposto. Eu quero fazer... O problema do modelo híbrido é que a gente já levou na cara essa semana. Porque começamos lá o seminário do 110 anos do Quebra e foi fazer a transmissão da aula do Alex e ficou caindo toda hora a internet. É um saco. Toda hora caindo, travando. Não tava bom, sabe? E aí eu fico achando que a gente vai fazer híbrido, pode dar ruim, mas a gente pode tentar, é claro. Professora, mas assim, eu assisti depois, né, online, porque eu perdi a apresentação do Alex, mas lá na gravação tava de boa. Tava lá no YouTube. Ah, é? Oxe, que doideira, porque ele saía da sala, quer dizer, no computador saía, eu tinha que entrar de novo no StreamYard. Não teve problema, não. Que doido isso. Então esse StreamYard tá melhor que a encomenda, gente. Porque se ele tá segurando, tá um milagre. Assim, porque normalmente assim fica aparecendo uns cortes, né? Ficam quando tem algum problema. Não tava não aparecendo isso, não. Eu vou até olhar então depois, mas beleza. Não, a gente pode tentar assim fazer. Eu acho talvez para quem assistiu ao vivo, né? Ficou gravado depois, deve ter melhorado, né? Beleza. Pois é. Então, beleza, gente. Então, vamos tentar, assim, fazer híbrido. Agora, a gente delibera lá depois no grupo quando a gente vai fazer esse passo para o presencial. Tentando aí ver se as quartas-feiras nos ajudam, mas a gente estava tão apertado que teve que jogar para as sextas-feiras também algumas reuniões, né? Então, beleza. Grande abraço para vocês. Beijos, bom descanso. Professora, 5 minutinhos? Sim, vou fechar aqui a gravação.